O Evangelho segundo registrou Marcos, capítulo 5, e o verso de número 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Ao contrário, indo cada vez pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Vou lá para o versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu disse para vocês a respeito de que a fé, ela é algo extraordinário. Se a pessoa está inerte, nada acontece, nada ocorre. Contudo, agindo a pessoa, a fé dentro dela reage e o impossível acontece. Existe o momento em que Deus, ele tem reservado o seu milagre, as suas maravilhas, e o tempo de Deus, ele vai acontecendo, vai ocorrendo, até que chega o momento certo em que o milagre, o impossível, o extraordinário vai acontecer em nossas vidas. Esse impulso, esse empurrão que o homem, muitas das vezes, ele sente, é o agir da fé. Já é a fé operando dentro do coração humano, já é o próprio Deus nos levando em direção ao seu propósito, àquilo que ele reservou e aquilo que ele preparou para nós. Esse Deus, ele é maravilhoso. A fé está longe de ser algo natural, algo que se origina dentro do homem. Não, a fé é algo de Deus, é o sobrenatural de Deus, é o mover do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. E isto vai acontecer, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a mensagem da palavra, quando nós ouvimos essa palavra pregada, ela adentra então o nosso coração, e aí ela começa a agir. Eu vou fazer uma analogia aqui, meus irmãos. Olha, desculpe a pobreza do vocabulário, né? Das ideias, mas eu acredito que vai dar para a gente conseguir compreender uma parte daquilo que eu estou querendo transmitir para vocês. Olha só, é como um vírus. Vamos pensar aí na dengue, que o mosquitinho, ele chega, aquele que está contaminado, ele pica e a partir daí adentrou na nossa corrente sanguínea o vírus. E ali ele começa então a se multiplicar.
E conforme o tempo de incubação dele, ele vai se multiplicando, se multiplicando. Daqui a pouco vai dar um certo momento, já marcado, que é o tempo de reação desse vírus. Nesse tempo determinado de um dia, de 2 dias, não sei, conforme aí o corpo, né? A situação imunológica dessa pessoa. E aí, então, esse vírus ele vai começar a reagir e depois vai começar a exteriorizar. Vai começar a surgir aqui os sintomas da doença no corpo físico da pessoa. E agora ela já está tomada por esse vírus, a carga viral muito grande, e então começam a ter os sintomas da doença, porque o vírus cresceu. Olha só, irmãos, a palavra de Deus, guarde, por favor, as devidas proporções da minha comparação aqui, hein? Tá bom? Porque uma primeira que eu falei é coisa ruim, mas só estou pegando aqui o princípio de reação. Tá bom? A palavra de Deus é algo extraordinária, é maravilhosa, grandiosa. O primeiro exemplo vai trazer algo ruim, mas a palavra de Deus, ao contrário, ela vai operar o milagre em nossa vida. Mas o princípio que eu quero pegar, quando nós ouvimos esta palavra e ela adentra aqui, chega até os nossos corações, ao nosso entendimento, então começa a operação de Deus, começa o agir de Deus em nossas vidas, começa o Senhor a fazer o milagre acontecer. E aqui, nesses 2 exemplos que eu tenho, é isso que ocorreu. Mas antes que fale desses 2 exemplos, eu quero me lembrar de um exemplo no Primeiro Testamento, que é Raabe. Raabe é uma mulher prostituta, era uma mulher desclassificada naquela época, era uma mulher sem esperança, era uma mulher que estava abandonada, e Deus iria destruir a cidade de Jericó, cidade onde ela morava. Mas o texto bíblico lá do capítulo 2 do livro de Josué nos diz que ela ouviu falar do Deus de Israel, e tendo ouvido falar, isso está no capítulo 2 e o verso de número 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, é a palavra dela, é a fala dela, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E Raabe, ouvindo então falar do poder de Deus e da graça de Deus, ali, ela então creu no poder de Deus, creu na graça do Senhor. E ela então vai agora rogar aqueles homens que ali estavam para que então ela fosse salva. O que se manifestou na vida desta mulher? A obra de Deus, a fé. Deus enxertou nela a fé, e pela fé então Raabe, ela foi salva. No caso aqui, a fé operou em Raabe a salvação, a libertação, a salvação daquela terrível desgraça que cairia sobre a cidade de Jericó. Todos ali foram mortos, mas Raabe e a sua casa foram salvos. Por quê? Porque creram no poder de Deus, se entregaram ao Senhor, o Deus Criador. Agora, voltando para o Novo Testamento, e o texto que eu li com vocês, Jairo estava com a filha moribunda, doente, à beira da morte. Esse homem aqui, ele sai de onde estava, ele sai do lugar onde ele estava e vai se deslocar e vai até onde Jesus estava. Vai ao encontro de Jesus, porque ele sabe que Jesus é a solução para o seu problema.
Eu digo para vocês, meus queridos irmãos, que este homem já está sendo levado pela fé. O poder da fé já estava agindo na vida desse homem. Primeiro porque também ouvira falar de Jesus. E todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo, estes aqui estão agora propensos a experimentar um grande milagre de Deus em suas vidas. E esse homem vai até Jesus. E quando lá chega, ele se prostra aos pés do Senhor e, prostrando, vai rogar-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, eu rogo que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Percebam que esse homem, ele, ao falar com Jesus, ele já tem dentro de si a certeza do milagre. Todos que vão até o Senhor Deus, Primeiro Testamento, todos que foram até Jesus no Novo Testamento, chegaram até ele, é porque dentro deles já tinham a certeza de que o milagre iria acontecer. O milagre aconteceria, e com Jairo não é diferente. Partindo um pouquinho à frente, nós temos a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento. Gastaram dinheiro, tudo que tinha com os médicos, e nada aproveitou. Foi pior. Estava piorando a cada dia. Mas também o texto vai me dizer no verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Olhe como a fé também está agindo na vida desta mulher. Percebam, a fé gera dentro dessa mulher a certeza do impossível. Aquilo que para ela era impossível, agora já está dentro dela. Sim, porque o texto nos diz, ela confessando: se eu tocar nas orlas das suas vestes, sararei. E o que ela precisava? Preste atenção, no processo da fé agindo em nós, gera dentro de nós a certeza do impossível. E agora ela vai nos impulsionar. E aquela mulher, ela precisa entrar no meio da multidão e ela precisa tocar nas orlas das vestes de Jesus. No caso da mulher lá no Primeiro Testamento, Raabe, a fé agiu dentro dela. E a condição para ela alcançar era esconder os espias e pedir misericórdia, suplicar pela vida. E isso aconteceu com ela. No caso de Jairo, ele sai do lugar onde está, vai até Jesus, se prostra e roga para que Jesus vá até lá, impõe as suas mãos sobre a sua filha. E que Jesus fazendo isso, o milagre iria acontecer. Ele tinha certeza. No caso da mulher de fluxo de sangue, vejam, ela dentro de si tem certeza da cura, e o que ela vai fazer? Ela disse: eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, sararei. Tinha multidão, era uma mulher impura, pois tinha um fluxo de sangue, mas ela vai romper com isso, e ela vai entrar no meio da multidão, ela vai romper com essa dificuldade, com essas barreiras. Este é o poder da fé. Quem é movido pelo poder da fé, não tem barreira para ele, não tem barreira étnica, não tem barreira cultural, não tem barreira nenhuma. Ele vai romper, porque é Deus que está operando, é Deus que está te impulsionando. Então, quando acontece algo desse tipo em nós, dentro de nós, não se preocupe, haja. Pode ir, a fé está te impulsionando, é Deus querendo operar, é Deus que vai fazer, é Deus, o agir está na tua vida, mas o operar do milagre é de Deus e isso vai acontecer. A mulher tocou nas orlas das vestes de Jesus e foi curada. E eu parto para o principal do que eu quero destacar aqui. Quando ela se revela a Jesus, Jesus vai dizer: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Quanto a Jairo, enquanto ali estava acontecendo esse imprevisto de Jesus ter se demorado um pouco, chega a notícia para ele: não incomodes mais o mestre, pois a tua filha já está morta. Imagine a situação desse homem. Mas Jesus olha para ele e vai dizer o seguinte: não temas,
crê somente. E a palavra de Jesus entra no coração desse homem. Ele já estava movido pela fé. E agora, mais esta palavra, esse homem não se abala. Imagine receber essa notícia tão terrível de que a sua filha morrera e que não tem mais esperança. Mas a coisa mais linda que estava junto com Jesus. Pode o pior acontecer, mas se nós estivermos com Jesus, a nossa alma tem paz e tem tranquilidade, porque estamos revestidos pela fé. A fé é um dom extraordinário, maravilhoso. E quando Jesus diz isso, segue o caminho, e quando lá chega, Jesus vai então ressuscitar a filha deste homem. Aquele homem só superou todas essas coisas porque estava revestido por fé. E a fé faz o impossível acontecer. Por fim, Hebreus 11:1. Está escrito: a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E eu encerro nesta manhã da seguinte forma: você quer ter testemunho para contar? Você quer ter a situação revertida, mudada? Você crê nesta manhã, ao ouvir a palavra, você crê no poder de Deus? Esta palavra alcançou o teu coração? Então saiba de uma coisa: você vai ter testemunho para contar. Esse impulso, esse algo que está acontecendo dentro de você, levando você a realizar algo, a estar na igreja, a estar junto com o povo de Deus, pois é o lugar onde o Senhor Jesus está operando, é na igreja onde Ele está agindo. Então vá, levante-se, não fique parado. Tome uma decisão, tome uma posição, porque isso já é a fé operando dentro de você. E quando então você for até onde o Senhor e agir do jeito que Jesus quer que você haja, pois em cada um a fé age de uma forma, desses que eu dei exemplo aqui, a fé agiu de uma forma diferente. Não queira repetir as coisas, não queira formalizar as coisas de Deus, não queira normatizar as coisas de Deus, pois a fé é algo incompreensível e acontece no momento mais improvável da nossa caminhada. Então, o Senhor, Ele vai operar em nós também. Estamos ouvindo a sua palavra e esta palavra está agindo em nós. O milagre vai acontecer nas nossas vidas. Amém.